O PL parece que está mesmo disposto a destruir Carlos Bolsonaro, o Carluxo, o que é um sacrilégio, porque eu particularmente adoro o Carluxo. Você gosta dele? Eu quero muito saber a sua opinião. Porque o que aconteceu? O Alexandre Ramagem, que é amigo do Carlos, foi indicado por Bolsonaro para ser o candidato do PL no Rio de Janeiro, não decola. Então estão querendo mudar a equipe de comunicação do Ramagem, colocando pessoas mais experientes. E o grande conselheiro do Ramagem hoje é o Carluxo. Carluxo vai ser escanteado de novo, mas não há algo que o PL possa fazer, porque o PL no Rio de Janeiro está com grandes problemas. É Ramagem, é Cláudio Castro, é Bolsonaro, é Carlos Portinho, é uma briga imensa dentro do partido. Mas eu quero que você coloque nos comentários: Ramagem tem alguma chance? Você acha que ele chega ao segundo turno? Ou o Tarcísio Mota, o candidato do PSOL, vai ultrapassá-lo? E o PL quer destruir o Carlos? Quem é o seu filho preferido do Bolsonaro? Se você quer a destruição deles, deixa o like e se inscreva no canal. Esses problemas no Rio de Janeiro, pessoal, eles estão todos relacionados com a campanha municipal. E envolvem Bolsonaro e envolvem principalmente o Alexandre Ramagem. Porque houve muita discussão sobre o nome do candidato do PL que iria disputar a prefeitura do Rio de Janeiro contra o Eduardo Paes, o Dudu Ostentação, que é o grande favorito. Foi pensado inicialmente no nome do Flávio, mas o Flávio pulou fora. Ele até queria, mas o Bolsonaro não quis, teve uma briga lá do Flávio com o Carlos, uma discussãozinha. Depois o Walter Braga Neto, que era o favorito ou preferido do Valdemar Costa Neto, ficou cassado. E o Bolsonaro decidiu pelo Alexandre Ramagem, que é deputado federal, foi diretor-geral da ABIN, pode ser preso por conta do escândalo da ABIN paralela, e ele é amigo pessoal do Carlos. Só que outras figuras também querem disputar esse posto, como Carlos Portinho, que é senador. E ele entra em atrito com o Cláudio Castro por conta de segurança pública, que é o governador do estado do Rio de Janeiro. Porque o Portinho e o Cláudio Castro correm um sério risco de ficarem sem mandato em 2026. Porque o PL pode lançar uma dobradinha Flávio e Carlos para disputar o Senado em 26. E o Portinho é senador, vai fazer o quê? Vai ser deputado federal? E o Cláudio Castro, que é governador? Então tá esse quiprocó todo. O problema é que o Ramagem ele simplesmente não decola. Pesquisas internas do PL e pesquisas divulgadas por institutos de pesquisa mostram que ele está estagnado e correndo um risco muito sério de ficar fora do segundo turno. Vou até coçar o meu cabelinho aqui. E não é ficar fora do segundo turno para um candidato de direita. É ficar fora do segundo turno para o Tarcísio Mota, que é o candidato do PSOL. O receio do PL é que a falta de demonstração de força do Ramagem para enfrentar o Eduardo Paes possa fazer com que a direita migre para o Eduardo Paes, mas não a ponto do Dudu vencer no primeiro turno, mas a ponto do Tarcísio Mota derrotar o Alexandre Ramagem no primeiro. Isso seria devastador para o Bolsonaro, porque o Rio de Janeiro é o reduto eleitoral dele. Então, se o Bolsonaro não conseguir forjar um candidato para ir no segundo turno no seu reduto eleitoral, é o fim, acabou para ele politicamente. E por isso que há uma reclamação muito forte dentro do PL. O PL está preocupado. E o PL reclama, as lideranças do PL, que o Ramagem ele não centra esforços em atacar o Eduardo Paes, que é o adversário dele. O Ramagem está preocupado com o Lula, ele entrou na bolsonarização tonta, na polarização de Lula contra Bolsonaro. Ele pode fazer isso se ele não fosse candidato a prefeito. Na condição de candidato a prefeito, ele precisa atacar quem? O seu adversário, que é o Eduardo Paes. E ele perdeu uma grande oportunidade por conta das chuvas que caíram no Rio de Janeiro. O Ramagem tá curtindo a vida doidado, foi viajar, tirar férias com a família. No momento que ele é pré-candidato, quando você tem essa janela de oportunidade, como aconteceu com a chuva, você tem que ir pra cima. Mesmo que você tiver de férias, você não pode perder a oportunidade. E ele perdeu. Então o pessoal do PL começou a falar: Ih, esse cara aí não vai virar nada. Esse cara aí é braço curto pra campanha, não gosta muito de trabalhar em campanha, gosta de ficar espionando os outros. Não vai dar legal. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Então pode ser que seja melhor trazermos pessoas mais experientes. E aí o Carlos ficou fulo da vida. Carluccio, que é amigo pessoal do Alexandre Ramagem. Talvez algumas coisas mais. O Carlos, ele compartilhou a informação do Igor Gadelha, que foi o Igor Gadelha do Metrópolis, que falou que o PL estava reclamando do Ramagem, falando que ele tem que atacar mais o Eduardo Paes. E aí o Carlos publicou o seguinte, o Carlos que é do Republicanos, né? E o PL tem que... Como foi? O PL tem que atacar o Lula. E o PL não tem que atacar o Lula? Quando que o PL vai atacar o Lula? Uma coisa assim, ao invés de ficar elogiando.
fazendo uma alusão ao vídeo que circulou do Valdemar Costa Neto, né, que viralizou, do Valdemar Costa Neto elogiando deliciosamente o Lula. O Carlos, que não gosta muito do Valdemar Costa Neto, porque o Valdemar Costa Neto escanteou da proximidade com o pai. Quem tirou o Carlos de perto do Bolsonaro foi o Valdemar Costa Neto, e o Bolsonaro, depois disso, simplesmente foi destruído. Quem fazia Bolsonaro forte politicamente era o Carlos. Era ele que engajava as redes sociais. Mas o Carlos nunca gostou do Valdemar Costa Neto, e muito menos da Michelle, que hoje é a grande estrela do PL. O Carlos, ele está revoltadoso com o PL porque as lideranças estão querendo que o Alexandre Ramagem tenha na sua equipe profissionais de comunicação mais experientes, o que hoje não tem. Porque, segundo informações também do Igor Gadelha, quem está assessorando, quem é o grande conselheiro do Alexandre Ramagem é o Carluxo. Então, se essas figuras mais experientes chegarem até a campanha ou a equipe do Ramagem, o Carlos poderá ser escanteado de novo, como aconteceu com ele em 2022. Ah, mas o Carlos não vai disputar o vereador para ser vereador? Vai, mas ele está eleito. O Carlos está eleito, não tem problema nenhum. Ele pode se preocupar com outras questões para além da candidatura dele. Outro problema para o Ramagem é que, para enfrentar o Eduardo Paes, ele precisaria ter um padrinho local forte. Bolsonaro mas é importante ter um outro palanque, do Cláudio Castro, o governador do Rio de Janeiro. Só que o Cláudio Castro, primeiro que ele está com problema de propina. Propinas e suspeitas que antecederam ele virar governador. Porque ele virou governador depois que o Wilson Witzel sofreu impeachment. O Cláudio Castro, ele teve atritos com o Carlos Portinho, que é do PL, por conta da segurança pública. Mas no período de chuvas, o Castro estava viajando. E quem teve um protagonismo foi o vice dele, o Thiago Pampolha. O Thiago Pampolha, que é do União Brasil, secretário de Meio Ambiente, ele teve uma janela, se destacou, e ele vai sair do União Brasil e vai para o MDB. O MDB do Renan Calheiros, do Baleia Rossi, que é a base do governo. O Cláudio Castro não gostou nada, mas nada disso. Porque é uma dissidência dentro do partido, ou dentro do governo. O Castro também pediu ajuda ao Bolsonaro. Isso no fim de 2023. A ajuda que ele pediu ao Bolsonaro foi referente a esses problemas que ele possui no STF para que o André Mendonça intercedesse por ele. André Mendonça, o ministro fiel a Bolsonaro, sei lá, teoricamente, não sabemos como vai ficar agora, né? O ministro bolsonarista do STF. O Bolsonaro falou que ia conversar com o Mendonça, beleza, vai conversar, mas isso foi antes do elogio do Castro ao Lula. Um elogio que foi um elogio pragmático em função das chuvas? Sim, mas aconteceu na semana de todo o burburinho envolvendo o Valdemar Costa Neto elogiando o Lula. Então eu não sei como vai ficar o fim de toda essa história não, mas é um problema, enfraquece o Bolsonaro, enfraquece o PL e é um presente para o PSOL com o Tarcísio Mota.